Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Saulo e na videoaula de hoje eu vim trazer para vocês as principais informações sobre o esporte handebol. E para facilitar o nosso aprendizado, nós vamos dividir essa videoaula em 5 tópicos, onde no primeiro tópico discutiremos sobre os conceitos iniciais, no segundo tópico discutiremos de maneira bem breve sobre os aspectos históricos do handebol, no terceiro tópico discutiremos mais detalhadamente sobre as regras oficiais. No quarto tópico, discutiremos sobre os fundamentos. E, por fim, no quinto e último tópico, discutiremos brevemente sobre as posições no handebol. Chega de enrolação e bora então para a videoaula de hoje. O handebol é um esporte coletivo jogado com as mãos que tem como objetivo colocar a bola na meta adversária. Ou seja, o objetivo do handebol é fazer gols, assim como no futsal, assim como no futebol. Porém, todavia, entretanto, no handebol, para fazermos gols, nós devemos utilizar as mãos, diferentemente, obviamente, do futsal e do futebol. Muito bem, a palavra handball ela vem do inglês, onde hand significa mão e ball significa bola. Então, numa tradução literal, o handball significa bola na mão. Muito bem. Uma equipe de handball, pessoal, ela vai ser composta por 7 jogadores, sendo 6 jogadores de linha e um goleiro. E por fim, para finalizarmos os conceitos iniciais da modalidade, vamos falar um pouquinho sobre a origem do handebol. O handebol surgiu no ano de 1919 na Alemanha, sendo criado pelo professor de educação física chamado Karl Chellis. Essas são as principais informações iniciais que vocês precisam saber para que a gente possa, então, dar sequência à videoaula de hoje. A história do handball é cheia de inconsistências e, assim, é difícil precisar exatamente como que foi o início da modalidade. Porém, pessoal, alguns historiadores acreditam que a criação do handball foi inspirado em um jogo chamado torball, que era muito praticado no final do século XIX em alguns países da Europa, como a Alemanha, a Dinamarca e a Suécia. Assim, inspirado no torball, no ano de 1919, em Berlim, na Alemanha, um professor de educação física chamado Karl Chellis criou o handball. Inicialmente, a nova modalidade era jogada no campo e contava com 11 jogadores, e o objetivo era o mesmo do futebol, que era fazer gols. Porém, obviamente, no handball só era permitido a utilização das mãos. Nos anos posteriores foram organizados diversos campeonatos de handball pela Europa e a gente teve também algumas mudanças nas regras. Assim, pessoal, no ano de 1934, a gente pode dizer que o handball ele já era um tanto que popular na Europa. Isso fez com que o Comitê Olímpico Internacional inserisse o handball no programa olímpico. A estreia do handball em Olimpíadas se deu na Olimpíada de 1936, que foi realizada em Berlim. No entanto, a versão do handball jogada em campo não foi tão atrativa assim. Isso fez com que o Comitê Olímpico Internacional retirasse o handball do programa olímpico. Anos depois, buscando tornar o jogo mais atrativo e popular, ocorreu uma grande mudança nas regras. O handball de campo, que até então era jogado com 11 jogadores, deu lugar ao handball de quadra, jogado com 7 jogadores. Essa mudança permitiu um jogo mais dinâmico, um jogo mais acelerado e também um jogo mais adequado para se jogar em ambientes fechados. Essas mudanças nas regras do handball foram decisivas para que ele retornasse ao programa olímpico nas Olimpíadas de 1972, que foi disputada em Munique, na Alemanha. E esse retorno do handball aos Jogos Olímpicos fez com que a modalidade se consolidasse como um esporte de alto nível. E desde então, o handball ele continuou a se desenvolver, ele continuou ganhando cada vez mais popularidade e se tornando hoje uma das principais modalidades esportivas em muitos países ao redor do mundo.
Bora então discutir as principais regras do handball. O objetivo do jogo de handball é marcar gols. E para marcar gols, a nossa equipe deve conseguir colocar a bola dentro da baliza do time adversário, enquanto, ao mesmo tempo, se defende a nossa própria baliza, evitando que os adversários consigam fazer o mesmo. O time que marcar o maior número de gols no final do tempo regulamentar será declarado o vencedor da partida. Uma partida de handball deve ser jogada numa quadra que seja plana, lisa e livre de qualquer obstáculos. Vamos agora às dimensões de uma quadra de handball. As dimensões oficiais de uma quadra de handball serão as seguintes: 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Mais uma vez repetindo, 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. Então, nós podemos perceber que uma quadra de handball é um retângulo, onde os lados maiores são chamados de linhas laterais e os lados menores são chamados de linhas de gol. E dividindo a quadra ao meio, nós teremos a presença da linha central. As metas no handball, ou seja, os gols, poderão ser constituídos por metal, madeira ou por algum material sintético e irá apresentar as seguintes medidas: 3 metros de largura por 2 metros de altura. Ou seja, as metas no handball terão as mesmas medidas das metas do futsal. Mais uma vez repetindo, as medidas serão as seguintes: 3 metros de largura por 2 metros de altura. Uma equipe de handball é composta por no máximo 14 jogadores, sendo 7 jogadores titulares e 7 jogadores reservas. Lembrando, pessoal, que dos 7 jogadores titulares nós vamos ter um goleiro e 6 jogadores de linha. No handball, as substituições são ilimitadas. Os jogadores reservas podem entrar na quadra a qualquer momento, repetidamente, sem mesmo ter que avisar os árbitros. Porém, pessoal, as substituições elas só podem ocorrer na zona de substituição da sua equipe e o jogador reserva ele só pode entrar em quadra quando o jogador titular tenha saído completamente da quadra pela zona de substituição. Então é assim que funcionam as substituições no handball. Elas são ilimitadas, os jogadores reservas podem entrar a qualquer momento, sem precisar avisar os árbitros, porém, as substituições elas só podem ocorrer na zona de substituição da sua equipe e o jogador reserva ele só pode entrar em quadra depois que o jogador titular tenha saído completamente da quadra pela zona de substituição. A duração de uma partida de handball será de 2 tempos de 30 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre o primeiro e o segundo tempo. Dessa forma, a configuração do tempo de jogo no handball fica da seguinte maneira: nós teremos um primeiro tempo, que terá 30 minutos, depois nós teremos um intervalo de descanso de 10 minutos e retornaremos para o segundo tempo, que também terá 30 minutos de duração. O controle de bola no handball se refere como a bola ela deverá ser jogada durante uma partida. Em relação ao controle de bola no handball, é permitido lançar, agarrar, parar, empurrar ou golpear a bola usando as mãos, os braços, a cabeça
o tronco, as coxas e os joelhos. Também é permitido segurar a bola, porém, no máximo por 3 segundos. Nós podemos dar com a bola nas mãos um máximo de 3 passos. E por fim, nós podemos driblar a bola, ou seja, quicar a bola utilizando as mãos. Então, esses movimentos com a bola são permitidos no handebol. Vamos agora aos movimentos não permitidos. Em relação ao controle de bola no handebol, não é permitido. Vamos lá. Não é permitido tocar a bola com o pé ou com a perna abaixo do joelho. Então, se a bola tocar o pé ou a perna abaixo do joelho, nós temos a configuração de uma violação. Não é permitido. Também não é permitido segurar a bola por mais de 3 segundos. Isso também vai configurar uma violação. Também não é permitido dar mais de 3 passos com a bola nas mãos. Em relação ao drible, não é permitido driblar a bola utilizando as 2 mãos ao mesmo tempo. No handebol, o drible ele deverá ser obrigatoriamente feito apenas com uma das mãos. E por fim, também relacionado ao drible, não é permitido driblar a bola, segurar ela e voltar a driblar novamente. Isso é uma configuração de um duplo drible, que também é uma violação. Então, tudo isso que acabei de citar não é permitido no handebol. O tiro livre no handebol ele vai ser executado sempre quando uma equipe ela comete alguma infração das regras, como por exemplo uma violação no controle de bola ou uma falta. A execução do tiro livre se dará da seguinte maneira. Normalmente ele vai ser executado no local de onde a infração ocorreu, logo após o árbitro autorizar com um apito. Porém, pessoal, é importante a gente destacar, caso a infração ela ocorra depois da linha de 9 metros, ou seja, da linha tracejada do campo adversário, os jogadores da equipe que sofreu a falta, eles deverão posicionar-se atrás da linha de 9 metros para a execução do tiro livre. Então, toda vez que nós temos uma infração que ocorra depois da linha de 9 metros, ou seja, a linha tracejada, na sua execução, toda a equipe que sofreu a falta deve se posicionar atrás da linha de 9 metros para a execução do tiro livre. O tiro de 7 metros, que é uma espécie de um pênalti no handebol, ele deverá ser marcado quando o jogador ele tem uma oportunidade clara para poder marcar um gol e é impedido. O tiro de 7 metros ele vai ocorrer nas seguintes ocasiões. Quando, ao fazer um movimento de arremesso ao gol, o jogador ele sofre um contato ilegal do adversário, como por exemplo um empurrão, uma puxada na camisa ou um tapa no braço. Ou seja, quando o jogador ele tem uma oportunidade clara para poder fazer um gol, ele vai arremessar e ele sofre um contato físico ilegal do adversário, nós teremos então a obrigatoriedade da marcação do tiro de 7 metros. Além disso, um tiro de 7 metros ele vai ser marcado quando um árbitro ele apita sem qualquer justificativa quando há uma chance clara de gol. E também quando uma pessoa ou algum elemento externo, como por exemplo um espectador ou algum objeto, invade a quadra e impede um gol. Então, essas são as 3 ocasiões na qual nós temos a obrigatoriedade da marcação do tiro de 7 metros. E a execução do tiro de 7 metros se dará da seguinte maneira. Primeiramente, a gente deve entender que o tiro de 7 metros ele deve ser executado
atrás da linha de 7 metros, observando os seguintes detalhes. Vamos a eles. O jogador ele só pode pisar ou ultrapassar o limite da linha após soltar a bola. Então, durante a cobrança do tiro de 7 metros, o jogador ele deve posicionar atrás da linha de 7 metros. Ele não pode pisar na linha de 7 metros. Ele só vai poder pisar na linha ou ultrapassar a linha a partir do momento que ele solta a bola da sua mão. Bom, além disso, o tiro de 7 metros ele deve ser feito em 3 segundos. Então, a partir do momento que o árbitro autoriza o tiro de 7 metros através de um apito, o jogador executante terá um tempo de 3 segundos para realizar a cobrança. O jogador que faz a cobrança, ele pode ficar apenas sobre um de seus pés, porém, ele não pode saltar durante a execução. Então, nós não podemos saltar durante a execução do tiro de 7 metros. E por fim, o goleiro ele pode se posicionar e movimentar em qualquer local da sua área, desde que ele esteja atrás da linha de limitação do goleiro, que é aquela linha que fica a 4 metros do gol. Então, pessoal, para que a execução do tiro de 7 metros seja considerada válida, o jogador executante deverá observar todos esses detalhes. Somente o goleiro tem a permissão de entrar na área de gol. No handball, pessoal, a área ela é de uso exclusivo dos goleiros. Somente os goleiros podem permanecer e tocar a área de gol. Quando qualquer um dos jogadores de linha toca com qualquer parte do seu corpo a linha que delimita a área de gol, isso vai ser caracterizado como uma invasão. Vamos entender agora quando que uma invasão deve ser penalizada e quando ela não deve ser penalizada. Quando o jogador de quadra entrar na área de gol, deve-se tomar as seguintes decisões punitivas. Tiro de meta, quando um jogador de quadra da equipe atacante entrar na área de gol com a bola ou entrar sem a bola, mas ganhar vantagem ao fazer isso. Então, deverá ser marcado um tiro de meta quando algum jogador da equipe atacante entrar na área de gol com a bola ou entrar na área de gol sem a bola, mas ganhar vantagem ao fazer isso. Deverá ser marcado um tiro livre quando um jogador de quadra da equipe defensora entrar na área de gol, ganhar vantagem sobre isso, mas não impedir uma chance clara de gol. Então, se um jogador defensor ele entrar na área de gol, ganhar vantagem sobre isso, mas não impedir uma chance clara de gol, será marcado um tiro livre. E por fim, deverá ser marcado um tiro de 7 metros quando um jogador de quadra da equipe defensora ele entrar na área de gol e com isso impedir uma chance clara de gol. Então, quando o jogador de defesa ele invade a área de gol e impede uma chance clara de gol do adversário, deverá ser marcado um tiro de 7 metros. Entrar na área de gol não será penalizado quando um jogador de ataque ele entra na área de gol depois de arremessar a bola, desde que ele tenha saltado antes da linha que delimita a área. Ou seja, quando um jogador de ataque ele salta antes da área de gol, faz o arremesso e aterriza dentro da área de gol, essa jogada ela não deverá ser penalizada, ela é uma jogada normal. E isso acontece com muita frequência no handball. Os jogadores de ataque eles saltam antes da área de gol, fazem o arremesso e aterrizam dentro da área de gol. Essa jogada ela é permitida. Outra jogada permitida é quando um jogador de qualquer uma das equipes
Ele entra na área de gol sem a bola, mas não ganha vantagem em fazer isso. Então, tanto a defesa quanto o ataque, se entrar na área de gol sem a bola e não ganhar vantagem ao fazer isso, também é uma jogada normal. Essas equipes elas não serão penalizadas por invadir a área de gol. As regras para os goleiros do handebol vão ser bem específicas e vão diferir bastante das regras para os jogadores de linha. Vamos agora entender o que é permitido aos goleiros e o que não é permitido. Ao goleiro é permitido tocar a bola com qualquer parte do seu corpo, sempre que estiver numa tentativa de defesa dentro da sua área de gol. Ou seja, na ação defensiva, o goleiro ele pode tocar a bola com qualquer parte do seu corpo. Ao goleiro também vai ser permitido mover-se com a posse de bola dentro da área de gol, sem estar sujeito às restrições aplicadas aos jogadores de quadra. Ou seja, dentro da sua área de gol, o goleiro ele pode mover-se com a bola na mão livremente. E também, ao goleiro, vai ser permitido sair da área de gol sem a bola e participar da partida na área de jogo. Porém, ao fazer isso, o goleiro ele vai ter que seguir as mesmas regras dos jogadores de linha. Ao goleiro não é permitido colocar em perigo o adversário em qualquer tentativa defensiva, ou seja, sempre que o goleiro ele sair para poder realizar uma defesa, ele não pode colocar em perigo o atacante. Então ele tem que zelar pelo atacante na sua saída, por exemplo, para poder fazer uma defesa. Também ao goleiro não é permitido sair da área de gol com a bola controlada. Então toda vez que um goleiro ele tem a bola controlada dentro da sua área de gol, ele deverá realizar um passe para um colega de equipe. Ele nunca pode sair da área de gol com a bola controlada. Também não vai ser permitido ao goleiro tocar a bola que está parada ou rolando no solo do lado de fora da área do gol e o goleiro estando dentro da área. Ou seja, quando a bola ela está fora da área de gol e o goleiro se encontra dentro da área de gol, o goleiro ele não pode tocar essa bola que está do lado de fora. Se ele quiser tocar essa bola que está do lado de fora da área de gol, o goleiro ele deverá estar fora da área de gol. E por fim, também não é permitido ao goleiro tocar a bola com o pé ou com a perna abaixo do joelho, estando o goleiro fora da área de gol. Lembrando que toda vez que o goleiro ele sai da área de gol, ele vai se encaixar nas regras dos jogadores de linha. A falta é uma conduta que desrespeita as regras do jogo e ela vai acontecer quando existe um contato físico ilegal. Vamos agora entender quais contatos físicos são permitidos no handebol e quais contatos físicos não são permitidos. Ações defensivas permitidas no handebol. É permitido usar a mão aberta para tirar a bola da mão de outro jogador. Também é permitido usar os braços flexionados para fazer contato corporal com o adversário e dessa maneira controlá-lo e acompanhá-lo nas ações defensivas, obviamente sem o uso excessivo de força. Também vai ser permitido usar o tronco para bloquear o adversário na luta pela posição. Lembrando que todas essas ações defensivas são permitidas desde que o atleta não empregue o uso excessivo da força para tal. Ações defensivas não permitidas no handebol. Não é permitido arrancar ou golpear a bola que está nas mãos do adversário. Toda vez que a bola ela estiver
sobre o controle do adversário, nas mãos do adversário, é proibido arrancar ou golpear a bola. Isso é considerado uma falta. Também não é permitido bloquear ou empurrar o adversário com os braços, mãos ou pernas, ou usar qualquer parte do corpo para deslocar o adversário ou empurrar o adversário para fora da sua posição. E isso vai incluir também o uso perigoso dos cotovelos. Também não vai ser permitido agarrar o adversário, tanto no seu corpo ou pelo seu uniforme. E por fim, também não é permitido correr ou saltar sobre um adversário. Todas essas ações que acabamos de ver não são permitidas no handebol e são consideradas faltas. Em todos os casos no handebol, a falta ela vai ser cobrada através de um tiro livre no ponto da quadra em que a irregularidade foi cometida. Ou seja, o tiro livre ele deverá ser cobrado no local onde a falta ocorreu. Porém, nós teremos duas exceções. A primeira exceção se dará quando a falta ela ocorre depois da linha dos 9 metros do campo de ataque. Toda vez que a falta ela ocorre depois da linha de 9 metros, a sua cobrança deverá ser realizada atrás da linha de 9 metros, com todos os jogadores do time que fará a cobrança atrás da linha de 9 metros. E a outra exceção se dará quando a falta ela ocorre numa oportunidade clara de marcar um gol. Sendo assim, conforme nós já vimos, quando nós temos uma falta cometida numa oportunidade clara de marcar o gol, o árbitro ele não vai marcar um tiro livre, mas sim ele vai marcar um tiro de 7 metros. Sendo assim, na maioria dos casos, a falta no handebol ela vai ser cobrada através de um tiro livre no ponto da quadra onde a falta ocorreu. E aí nós vamos ter duas exceções. Se a falta ocorrer depois da linha de 9 metros do campo de ataque, a equipe deverá cobrar a falta atrás da linha de 9 metros. E se a falta ocorrer durante uma oportunidade clara de marcar um gol, não será marcado um tiro livre, mas sim um tiro de 7 metros. O jogo passivo é uma regra bem específica do handebol. Se uma equipe que tem a posse de bola, ela demora excessivamente para poder criar uma jogada ofensiva, para poder arremessar a bola no gol, o árbitro ele pode sinalizar o jogo passivo. Dessa forma, durante uma partida de handebol, uma equipe ela não pode demorar excessivamente para poder criar jogadas de ataque, para poder arremessar ao gol. Quando o árbitro ele perceber que uma equipe ela está demorando excessivamente para poder criar uma jogada, ele vai fazer um gesto chamado pré-passivo, levantando o braço direito para indicar que a partir daquele momento a equipe ela tem no máximo 6 passes antes de tentar um arremesso ao gol. Se mesmo assim o time não fizer o arremesso dentro desse período de 6 passes, então o jogo passivo ele deverá ser marcado. E quando o jogo passivo ele é marcado, a equipe adversária ela vai receber o direito a um tiro livre no local onde a bola estava posicionada quando a arbitragem interrompeu a jogada. Então, no handebol, uma equipe ela não pode demorar excessivamente para poder criar uma jogada ofensiva. Ela não pode demorar excessivamente para tentar fazer um arremesso ao gol. Se o árbitro perceber que está tendo essa demora excessiva, ele poderá então marcar o jogo passivo. Fundamento, pessoal, é o gesto ou movimento que deverá ser realizado pelo praticante, cujo objetivo é o de permitir dar continuidade e desenvolvimento ao jogo. O handebol ele vai apresentar os seguintes fundamentos: a recepção, o passe, o drible, a finta e o arremesso. Vamos agora entender um pouquinho sobre cada um desses fundamentos.
Recepção é o ato de receber e controlar a bola. Ela pode ser feita com uma ou com as duas mãos, e também pode ser feita em movimento ou parado. A classificação das recepções ficará da seguinte maneira: nós podemos classificá-la em relação à sua execução e em relação à sua trajetória. Em relação à sua execução, nós teremos dois tipos de recepção, que é a recepção com as duas mãos e a recepção com apenas uma das mãos. Em relação à trajetória, nós teremos a recepção com a bola à altura do peito, recepção com a bola acima da cabeça, recepção com a bola alta e lateralmente e, por fim, a recepção com a bola junto ao corpo. Então, essas são as classificações das recepções no handball. O passe é a ação de enviar a bola a um companheiro de equipe. Ele vai possibilitar o jogo em conjunto e a progressão das jogadas, sendo considerado um dos fundamentos mais importantes do handball. A classificação dos passes ficará da seguinte maneira: nós podemos classificá-lo em relação à sua execução, em relação à sua trajetória e em relação à sua distância. Em relação à execução, nós teremos os seguintes passes: o passe parado, onde o jogador vai realizar esse passe estando parado. Teremos o passe em deslocamento, ou seja, o jogador realiza um passe em movimento. E teremos o passe em suspensão, onde o jogador ele vai realizar o passe após um salto. Em relação à trajetória, nós teremos os seguintes passes: o passe direto, o passe picado ou quicado e o passe parabólico. E em relação à distância, nós teremos os seguintes passes: o passe curto, o passe médio e o passe longo. Então, essas são as classificações dos passes no handball. Drible é o ato de superar o adversário com a posse de bola, tanto no ataque como na defesa. A sua prática vai se dar a partir do controle da bola com sucessivos kicks da bola ao solo. Ou seja, o ato de quicar a bola no chão é chamado de drible no handball. Os principais objetivos do drible são de, além de locomover-se em posse de bola, melhorar a proteção e o deslocamento com ela, fintar a defesa, sair da marcação e conquistar uma posição mais favorável para o arremesso. Nós podemos classificar os dribles em relação à sua execução, onde nós vamos ter dois tipos de drible: o drible baixo, que basicamente vai ser usado para proteger a bola diante de um marcador, e teremos também o drible alto, que vai ser muito usado para deslocamento em velocidade. O drible alto ele vai ser bastante utilizado em contra-ataques no handball. A finta é a ação consciente de ludibriar, ou seja, de enganar o adversário com ou sem a posse de bola. A finta ela vai ter como finalidade enganar o adversário com o propósito de conseguir espaço para poder arremessar, para poder fazer um passe ou simplesmente de dar sequência à jogada. Em relação à classificação das fintas, podemos classificá-las em relação à sua execução. Assim teremos a finta com deslocamento para a direita, a finta com deslocamento para a esquerda, a finta de passe, ou seja, o jogador ele finge que vai realizar um passe, engana o adversário e assim consegue abrir espaço. E por fim, teremos a finta de arremesso, onde o jogador ele finge um arremesso, engana o adversário e consegue assim abrir mais espaço na quadra de jogo. Então, essas são as classificações das fintas no handball. O arremesso é a ação de impulsionar a bola em direção à baliza, com o objetivo de superar o goleiro e marcar o gol. O arremesso é o principal fundamento do handball, e nós podemos classificá-lo em relação à sua execução. Assim nós teremos
o arremesso com apoio, que é o tipo de arremesso no handebol onde um ou os dois pés estão em contato com o solo no momento da execução do arremesso. Teremos também o arremesso em suspensão, onde nesse tipo de arremesso o jogador ele realiza um salto e fica com o corpo completamente suspenso no ar no momento da execução do arremesso. Vamos ter também o arremesso com queda, que é um tipo de arremesso no handebol onde o jogador ele projeta uma queda após o arremesso. E ao forçar essa queda, ele vai projetar o seu corpo e vai conseguir colocar mais potência no seu arremesso. Esse vai ser o tipo de arremesso mais utilizado entre os jogadores pivôs no handebol. E por fim, nós teremos o arremesso com rolamento, que é um tipo de arremesso onde o jogador, após lançar a bola, ele vai realizar um rolamento, normalmente um rolamento de ombro. Esse vai ser um tipo de arremesso muito utilizado pelos pontas no handebol. O handebol apresenta as seguintes posições: goleiro, armador central, meias, pontas e pivô. Vamos agora discutir brevemente sobre cada uma dessas posições. O goleiro no handebol é normalmente alto e rápido. Além das características defensivas, ele também deve saber atuar como um jogador de linha e ter um bom passe para iniciar um contra-ataque. São atributos de um goleiro no handebol. Ter um bom posicionamento para cada tipo de arremesso do adversário. Ser corajoso para ir de encontro a arremessos fortes. Ter um bom tempo de bola, ou seja, saber a hora certa de se movimentar em direção à bola para defender um arremesso. Ter visão de jogo e um bom passe longo para puxar contra-ataques após uma defesa ou ganhar a posse de bola. O armador central no handebol é o cérebro da equipe. Ele é o organizador das jogadas de ataque. Como seu próprio nome diz, o armador central ele vai atuar pelo centro da quadra, armando as jogadas da sua equipe. São atributos do armador central: ser um especialista em passes de todos os tipos e formas, ter um bom arremesso de longa distância, ter uma boa visão de jogo, entendendo a movimentação de sua equipe e da equipe adversária, ser inteligente e criativo na distribuição das jogadas e ser comunicativo para orientar seus companheiros nas jogadas de ataque. Os meias no handebol são jogadores de força muito importante, tanto nas ações ofensivas quanto nas ações defensivas. No handebol nós teremos dois meias: o meia direita, que vai atuar do centro para o lado direito da quadra, e o meia esquerdo, que vai atuar do centro para o lado esquerdo da quadra. Os meias eles também são chamados no handebol de armador direito e de armador esquerdo. Os atributos para os meias no handebol serão os seguintes: ter uma boa estatura, normalmente os meias são os jogadores mais altos das equipes, possuir um forte arremesso de longa distância, ter boa visão de jogo, entendendo a movimentação de sua equipe e da equipe adversária, e possuir uma boa impulsão para os arremessos de longa distância. Os pontas no handebol são jogadores que atuam nas linhas laterais. Eles são fundamentais nas ações de ataque de uma equipe. Nós teremos dois pontas, o ponta direita e o ponta esquerda. São atributos dos pontas no handebol: ter velocidade para poder puxar contra-ataques, ter habilidade para realizar arremessos com pouco ângulo, já que eles vão atuar nas extremidades das linhas laterais da quadra, e ter uma boa precisão nos seus arremessos.
O pivô normalmente é o jogador mais forte de uma equipe de handebol. Ele terá uma forte atuação na defesa, impedindo a infiltração da equipe adversária, e também terá uma importante função ofensiva. Normalmente o pivô ele vai jogar de costas para o gol, tentando criar espaço na defesa para a realização de um arremesso ou a execução de um passe para um companheiro melhor posicionado. São atributos de um pivô no handebol: ser forte, abrir espaço na defesa adversária para infiltração e arremesso de seus companheiros, achar espaço na defesa adversária para se posicionar, receber a bola em condições de realizar um arremesso para o gol, e ter um repertório variado de arremessos para poder finalizar as jogadas. Assim chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal. Muitíssimo obrigado por me acompanhar, pessoal. Eu quero lembrar a vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o download do e-book e da apresentação no PowerPoint dessa videoaula. Lembrando que tanto o e-book quanto a apresentação no PowerPoint são gratuitos. Muitíssimo obrigado por me acompanhar e eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Um forte abraço e até lá!